Salve amigos! Mais um podcast Experts no ar. É o programa número 4 do melhor podcast da Escola de Negócios Bootcamp, o de maior audiência e dos convidados de maior penetração em todos os segmentos que vocês possam imaginar. Realmente, meu irmão Andrade e eu, a gente conseguiu fazer o melhor programa possível. E hoje nós temos um bate-papo bem interessante, muito bacana, para falar de pessoas e tecnologia. Eu vou deixar meu irmão Andrade fazer uma pequena abertura e depois passar a bola para o nosso convidado. Muito obrigado, é contigo, meu irmão. Obrigado, Zé. É isso aí. Então, estamos aqui e recebendo um convidado mais que especial, um irmão, o cara que me ensinou tudo e mais um pouco de RH. Tudo que eu aprendi de RH, eu aprendi com esse cidadão aqui. Então você imagina a bagagem que esse cidadão tem. Se hoje, graças a Deus, né, as pessoas me colocam como referência na área de comportamentos humanos, na área de gestão de pessoas, imaginem se eu bebi da fonte e aprendi tudo com esse cidadão. Então, a responsabilidade Ronaldo então Castilho, é grande. a palavra está com você. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Esse convite é super... Fiquei muito feliz por ser convidado pelo Andrade, grande irmão de longa data, né? Batalhamos nas trincheiras juntos durante um bom tempo e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, falar um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu tenho mais de 25 anos na área de recursos humanos, trabalhei em diversas empresas aí de top, gigantes do mercado brasileiro. E comecei minha vida lá antigamente, né? Era assim, com office boy e Carreira, né? Carreira, né? A gente começava, os mais velhos, né? Começavam por esse negócio, começava lá atrás, office boy, galgando todas aquelas coisas. E só uma curiosidade também, a minha primeira promoção foi ser operador de máquina de Xerox. Né? Hoje acho que nem existe mais máquina de Xerox, né? Então, para ter uma ideia, como é bacana. Então, tenho mais de 25 anos na área. E aqui, minha formação é toda na administração, recursos humanos, eu tenho um MBA também em gestão financeira, em RH e relações sindicais e trabalhistas. Então eu tô aqui para... Como eu falo, não tem nem roupa para receber um convidado com esse currículo aí, tá difícil. Não é isso. Tem nem roupa. Não é isso, mas mas bora, meu irmão. Continuando e terminando, né, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Prazer. Honra é nossa, Rony. Cara, dentro dessas tuas experiências, fala um pouquinho pra gente como foi chegar nessa área de RH, como é que surgiu pro Ronaldo lá atrás, há 25 anos, né? Ainda operador de máquina reprodutora, né? De máquina de fotocópia, né? A gente chama de máquina de Xerox porque acusa a idade, né? A gente já chama de Xerox, né? Mas como é que foi enveredar por esse caminho da administração, de recursos humanos? O que te despertou? Sabe que, assim, na minha, em especial na minha carreira, na minha vida, não foi tudo programado. Então as coisas foram meio que acontecendo, né? Então eu quando era operador de máquina de Xerox, quando tinha um tempinho vago, eu ia ajudar o pessoal do DP a fazer no departamento pessoal, né? DP, hein? DP, acho que nem existe mais esse nome, né? Departamento pessoal, e comecei a ajudar o pessoal, né? Então lá tinha um tempinho, tava meio que à toa lá, e ajudando em cartão de ponto, em registro em carteira de trabalho. Foi aí que tudo começou. Fantástico. Foi aí que começou. Mas tecnicamente na RH, eu comecei na área de remuneração, na área naquela época, cargos e salários de remuneração, e também então lá foi isso que aí foi me direcionando quando eu entrei na faculdade em 89, né, e fui cursar administração de recursos humanos, porque aí eu achei que fui picadinho pela mosquinha aí da área de recursos humanos, foi lá que eu comecei. E aí começa a cuidar de gente. E começa a cuidar de gente. Naquela época não era tão, né, assim, era mais técnico, a coisa era mais técnica. Burocrática, né? Mais burocrática, mais carimbo, né? Mais DP mesmo, mais né? DP, mais cartorial. Né? E depois, com o passar do tempo, aí as coisas foram andando mais pro lado de cuidar de pessoas. Né? Então... Andrade,
eu já tenho que dar uma pegada no negócio da tecnologia. Sim, perfeito. Primeiro eu vou ter que comentar que eu não achei ainda alguém que começou a faculdade antes de mim aqui. Alguém só chega e fala, comecei em 89. Rapaz, comecei muito antes, Ronaldo, sem melhor nem falar, né? Mas assim, aproveitar do Ronaldo, porque a primeira coisa que ele falou aqui foi em tecnologia, porque ele falou na Xerox. Com todo o respeito, foi uma baita empresa da época que tinha um negócio, ainda é, mas foi naquele negócio pioneiro que ela trouxe ao mundo, né? Como é que já era nessa época a tua pegada com gestão de pessoas, ou pelo menos você está numa área importante que é o RH, versus essa tecnologia? Eu vou dar um primeiro ganchinho na tecnologia para a gente chegar depois Perfeito. na gestão. Como é que era essa coisa da tecnologia daquela época, do início da carreira? Como é que você viu essa evolução com o pessoal? Ele começou, eu tô falando pela minha carreira, né? Ele começou meio devagar, mas e foi de repente, assim, ela foi uma explosão lá em 1985, né? Quando eu tava lá, comecei a trabalhar com office boy, essa coisa toda. Na faculdade a coisa era bem devagar, então era mais técnico cartorial, né? De bater carimbo, né? De registro, de folha de ponto, essas coisas. E não, era cartão de ponto ainda. Muito mecânico era, né? Ainda era muito mecânico. Mas eu acho que o grande boom aconteceu por volta dos anos 2000, né? Um pouquinho antes do bug do milênio lá, então já... Bug do milênio, hein? Bug do milênio. Ainda bem, alguém me salvou, pensei que era só eu que sabia isso, Andrade. Rapaz, eu fiz programação do bug do milênio. Você fez, né? Eu fiz no exército. Que linguagem foi? Que linguagem? COBOL. COBOL. A minha era Fortran 4, desculpa aí, tá? E lembra, era uma maluquice, ia acabar o mundo ia acabar. Era Como é que é a mudança do 99 pro 00? Né? Yara, a gente passou por isso, Yara. E você sabe que também... Isso era perrengue, viu? E também eu fiz programação em COBOL também durante o tempo. Era uma outra carreira que eu comecei a estudar, né? Naquele tempo lá. E parece que o mundo ia acabar, mas na verdade ele se transformou. Exato. E a partir daí, né? Então ele acabou o mundo antigo, né? Não fisicamente, mas o mundo antigo da tecnologia, da falta de tecnologia, e deu um baita up depois do bug, que é mais ou menos depois do bug do milênio. Então aí sim que eu vejo uma transformação nas empresas, né? E tudo foi meio assustador para todo mundo, sim. né? Foi então... assustador, engraçado, né? A gente lida hoje de uma outra forma, né? Esse negócio assustador que ele falou, eu imagino fazendo uma retrospectiva daquele momento, né? Você achou esse um momento assustador, ou seja, muita gente se impactou com aquilo, sem entender muito o que está acontecendo, é isso, Ronaldo? É isso, né? Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhei durante muito tempo, eu tive o primeiro computador pessoal. Era um XT. Cara, tinha gente que fazia fila para... Só uma moça podia mexer naquele computador, ela foi treinada e só ela podia mexer naquele computador. E tinha fila, hora marcada para conhecer um computador pessoal, né? Então, para você ter uma ideia da maluquice que foi isso, né? Por isso que eu falo que foi assustador, né? E de lá para cá, a coisa desandou. E um pouquinho mais para frente, e na área de recursos humanos em especial, assim, tudo começou pela folha de pagamento, né? A folha de pagamento foi o precursor de tudo isso. E aí foi evoluindo, né? Até hoje, que tem aí várias ferramentas aí que a gente pode fazer. Tem muita ferramenta. E eu acho que a gente agora está vivendo um pouquinho sem saber o que fazer com a tecnologia, de novo, né? A gente está na área de recursos humanos, né? Tem muita informação, gera muita informação, e a área de RH não consegue trabalhar essas informações, né? Ainda não arrumou um jeito de trabalhar essas informações para ter um resultado melhor ou com mais potencialidade, alguma coisa nesse sentido. Então a gente está vivendo um outro bug do milênio, né? Mas guardadas as proporções, é isso mesmo, né? Mas é isso, né? A geração de muita informação, muita coisa, e não sabe o que fazer com aquilo, né? É tão rico, mas a gente ainda não sabe o que fazer com tanta tecnologia, né? A transição do analógico para o digital, né? A gente teve essa cisão bem emblemática, né? No bug do milênio. É muito engraçado. CP500 da Prológica. Eu lembro. Uma caixa desse tamanho. Era um caixote. Eu lembro. E quem tivesse uma máquina daquela tava bem, né? Era o cara
E hoje a gente vê nessa tecnologia, você é papa no assunto, mas acho que o Ronaldo tocou num ponto bacana, né? Que talvez tenha sido esse breque que até os grandes da tecnologia pediram para parar um pouquinho com essa questão do desenvolvimento da inteligência artificial. Temos comentado isso. Acho que o Ronaldo faz essa reflexão, é importante, né? E eu acho que talvez é hora de voltar para o comportamento. E aí você pode dizer para a gente, como é que você vê essa questão agora da volta para a valorização de comportamentos, né? Da volta das habilidades, das soft skills, das hard skills, né? É assim, né? A tecnologia está forçando isso, porque está do mesmo jeito que ela é muito prática, ela afasta as pessoas, né? Então teve também muita coisa da pandemia com essa questão aí do home office, do afastamento das equipes, né? Do estar junto. Home office é bacana, eu acho bacana, mas estar junto, sentir o calor, né? O calor do olhar, de estar junto, é importante também. Então agora a gente precisa voltar atrás disso, né? Eu estava lendo uma matéria esses dias aí, né? E os gestores não estão sabendo o que fazer com as equipes, no final das contas, né? Então, assim, ok, tá lá, tem o home office, os resultados estão indo, mas tá perdendo um pouco, de novo, essa aproximação corpo a corpo com as pessoas, que precisa, né? Então, também é muito engraçado, né? Como medir o desempenho das pessoas, quer dizer, tem um monte de informação rolando aí, mas estamos no momento de não saber o que fazer com isso. Como gerenciar esse tipo de coisa, né? O desempenho das pessoas de verdade, né? Então, tá, para mim... Eu imaginava que essa coisa do home office pudesse trazer esse tipo de comentário bem interessante, porque, por um lado, tinha tecnologia no meio, a gente usou diversas tecnologias para comunicação, né? Para reuniões online, Isso. a gente estava de bermuda e com a camisa toda de gravata, bonita, né? Tal, Uma coisa bem legal que aconteceu, que foi esse período da pandemia como experiência para a gente. Porém, pelo que eu estou entendendo, você entende que ficou um resquício dessa coisa do tempo em casa, do home office e do escritório. Tem muita gente no híbrido. Me faz aí uma analogia disso. Como é que você está vendo essa coisa do escritório, da casa, né? Que a gente faz o home office, e o híbrido. Como é que está vendo isso na tua experiência, na tua avaliação? De novo, né? Assim, os seres humanos são relacionais, né? Precisam se relacionar com outras pessoas e né? De novo, sentir o calor, sentir a pele, né? Não pele de agarrar, mas assim, pele de sentir a fervura, gostar de gente, gostar de gente, né? Então, isso, o home office, vou falar por minha experiência, assim, é cômodo porque você não precisa, você pode usar gravata aqui pra cima, você tá usando uma bermuda ou pijama que você não tirou ainda, né? Você nem escovou o dente no café da manhã, mas tá lá na reunião do home office, sorridente, e não tem problema nenhum. Mas por outro lado, o seu universo diminuiu, né? O seu universo diminuiu, mesmo com seus filhos, né, com sua esposa, com seus animais, com seus pets, o universo que eu tô falando, de conversar com pessoas, né? De interagir com as pessoas, ele diminuiu bastante, né? Seu universo virou aquele quadrado, né? Aquelas quatro paredes. Foi o que a gente viveu durante bastante tempo, né? Então, pô, legal, a gente falava todo dia, né? Tinha reunião o dia inteiro, aliás, muitas reuniões, né? E longas, mas sempre faltou alguma coisa. Então, e tem muita empresa, você já vê, né? Empresa famosa, que tá voltando, né? Não, acabou o home office. Acabou o home office. Porque a tecnologia veio, ajudou. Aliás, foi fundamental para todo mundo, né? Para as empresas, foi os médicos, teleconsulta, né? Então, foi fundamental. Mas eles estão precisando voltar para os escritórios para ser mais presencial por conta disso, né? Por conta de ter essa sinergia, né? Essa sinergia. Acho interessante porque a gente teve esse período, né, onde a gente convivia todo mundo, mas era difícil fazer uma reunião como a gente faz hoje em dia, estando de volta ao escritório, que é a famosa reunião que vai na sala do lado e fala, lembrei de um assunto. Eu vou lá na tua sala, converso com você e resolvo em 5 minutos. Difícil separar, fazer
como é que chama? Uma sala no Teams, ou no Meet, ou no Zoom, e etc, né? Você viveu isso na tua experiência recente? Acho que você tem alguma coisa boa para perguntar a ele, para provocar, senão eu vou ter que provocar. Eu vou provocar você daqui a pouco. Eu tenho, de fato, uma série de perguntas para fazer para ele. Mas ele está muito tranquilinho. Não, mas de verdade assim. Vamos dar um aperto. Você vai vindo para cá todo nervoso. Ai, meu Deus. Nem começou ainda. Só com fera, meu Deus, vou sofrer. Mas de verdade, qual foi o maior desafio para você, como gestor de pessoas, né, como especialista em RH, durante a pandemia? Já que a gente chegou nesse tópico pandemia, falamos das reuniões presenciais, das reuniões online, do modelo híbrido, do modelo presencial, do modelo de home office. Qual foi o maior desafio? Assim, então, vou conceituar o que eu acho. Assim. Eu acho que todo gestor, ele deve suprir, dar tranquilidade para que suas equipes trabalhem. Então, acho que é o papel fundamental disso, né? É dar as melhores condições de trabalho para as pessoas, para que as pessoas possam chegar a cabo lá nas missões delas, né? Dos resultados. Então, isso é muito importante. E que o Zé Roberto falou. E você tá perto lá, poxa, caramba, né? Eu vou no banheiro, vou tomar um café. Caramba, Andrade, putz, lembra daquilo, não sei o que lá? Ô Zé, não sei o que, no escritório. Ô Zé, pô, precisamos falar sobre não sei o que. Entendeu? Essa coisa. Então, é isso que o gestor precisa, ter essa proximidade. E eu acho que o home office faz tudo isso. Né? Porque você não tá naquele período todo o tempo junto. Mesmo que você não precisa estar junto conversando, mas você está naquele ambiente. Então, acho que foi uma das piores coisas do home office foi isso. Foi isso. A perda dessa relação que se dá no corporativo e que é importante, a gente sabe, né? É muito importante, né? Então, trabalhava lá na empresa que tem filiais em todo o Brasil, né? Então, você perdia aquele contato com as pessoas, né? Então, durante um bom tempo a gente perdeu o contato com as pessoas também. Então, acho que foi um dos grandes males aí do home office, foi isso, foi perder esse... Vocês são dois profissionais muito experientes no RH. Eu escutei de gestores de empresa, não da área de RH, mas de gestores de grandes empresas, amigos, de que durante esse processo aí, desse período, da pandemia, houveram muitos problemas familiares. Claro que tem pessoas, por exemplo, eu fiquei perto da minha família, perto da minha filha, a Rosa Maria, que tinha chegado há pouquíssimo tempo. Então, para mim, foi um ganho, uma bênção. Mas eu ouvi dizer que muita gente, nesse período, teve até problema de agressão dentro de casa. Que teve acentuou muito esse tipo de coisa da violência doméstica ou do nervosismo. Isso foi uma consequência, só extravasou o que aquele ser humano já tinha, que ele passou a conviver mais, ou o que você acha que pode ter levado a esse tipo de coisa pela tua experiência? Eu acho que todo relacionamento ele tem que ter um certo equilíbrio das coisas, né? Então, imaginou você ficar 24 horas com a sua esposa, com a sua companheira, no trabalho, não sei o quê, daí à noite, no final de semana, vai no mercado, vai não sei aonde, faz não sei o quê com a esposa. E a pandemia fez isso, né? Trancou a gente em casa, porque quando trabalhava para o escritório, então você vê outras pessoas, né, a sua companheira vê outras pessoas também, né? Tem outros relacionamentos, né? Tem que ter muito equilíbrio, né? Tem que ter muito cabeça boa, porque, pô, você vai lá no banho, quero um café, mas lava o copo, não sei o quê, né? Pô, não para de falar né? Usa a mesa da cozinha. Muita gente usou, que não tem um ambiente propício para trabalho, usou a mesa da cozinha. Pô, eu quero cozinhar, né? Então, isso... Porque os escritórios também, a gente fica nervoso, né? A gente passa nervoso, às vezes fica pé da vida e dá uma estressada. Então, e com a mulher é pior, né? Se dá uma estressada com a mulher, né? Fala, não sei o quê, companheiros, tanto faz. Parece que é mais fácil, né? Não devia, mas parece que é mais fácil. Então, e é pior, né? E a consequência é muito pior, né? Então, eu acho que é isso. Ficar 24 horas junto
não é muito saudável, né? Acho que precisa ter um tempo, né, pro casal cuidar das suas coisas também. Das suas, como diz o meu irmão Andrade aqui, individualidades, certo? Isso. Certo. Quem tem filho pequeno, só complementando, né? Lá tendo aula com a professora, gritando, né, os filhos pra lá e pra cá, você querendo trabalhar, o cachorro latindo. Então, isso meio que tira do sério mesmo. Né? E a gente percebe, né, cada vez mais, alguns estudiosos trazem isso à tona, né? Então, o Augusto Cury é um cara, uma referência que fala sobre a questão de como está a vida humana, né? E fala da questão da ansiedade. Ele fala até, classifica a ansiedade como o mal do século, né? E eu estava vendo uma entrevista recente, se eu não me engano foi na Exame, saiu esses dias que o Brasil bateu recorde de pessoas que estão sendo atestadas com transtornos emocionais, com síndromes de ansiedade, Eu li, né, uma série de transtornos, né, e aí isso deflagra em outras questões, como o burnout, como o quiet quitting, uma série de síndromes novas que têm ligadas ao ambiente corporativo, né, e eu acho que a própria pandemia potencializou isso. Como que a gente faz para... E aí volto a te dizer, não sei se tem uma fórmula, né? Mas eu não posso perder essa oportunidade de novamente beber da fonte e te perguntar como especialista. Você me colocou como especialista do lado dele, mas ele está em outra prateleira. Ele está em outra prateleira. Ele está em outra prateleira. Pega a vida, deixa comigo. Como que você vê esse momento que as pessoas estão passando e como que a gente pode contribuir para tentar minimizar esses efeitos da ansiedade, desses transtornos? Eu acho que teve... só para eu construir meu raciocínio aqui, assim, a pandemia foi um grande potencializador, e a tecnologia, né, os celulares, as redes sociais, não sei o quê, a polarização da política, isso está deixando as pessoas, está consumindo muito as pessoas, muito, 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 né? Você vê, gente, triste, né? Triste e doloridas, com o coração dolorido. Não sei, de verdade, não sei. Acho que a gente tem que acolher, né? Arrumar algumas maneiras de a gente, primeiro, identificar isso, porque às vezes o silêncio pode ser ansiedade, falar rápido pode ser ansiedade, ou, né? Os gatilhos são diversos. São diversos. Então, a gente tem que, de alguma maneira, conseguir identificar isso, um mecanismo para identificar que algo não está certo, e aí acolher. E a forma de acolher, aí que são diversas maneiras, né? Porque existe a maneira que você acolhe direto. Fala assim, Andrade, vamos conversar, né? Tá tudo bem, não sei o quê. Então, entendeu? Acho que esses mecanismos. Não tem não sei se tem uma coisa, assim, um remédio que é fatal. Não tem. Acho que é uma mistura. Tem que ter. Acho que vai muito no sentido. Quando você olha no olho das pessoas e sente, e ter esse sentimento, né? Você conseguir captar o estado que ela tá. Que as pessoas estão. Eu acho que passa um pouquinho por isso também, sabe? Espiritual, né? De sentir a energia das pessoas para você. E aí sim, talvez a forma que abordar. Isso é muito difícil, né? Porque tem essa aproximação é muito difícil. E também tem muita gente, né? E os resultados, e a forma de você fazer as coisas é diferente, e o efeito é diferente de uma para outra. Provoquei pra gente voltar a esse ponto. O presencial, nesse ponto, é talvez o grande pulo do gato. O retorno, né? O retorno para isso tudo. A experiência válida. Né? O home office foi... Os ganhos do home office foram inegáveis, né? Foram inegáveis. A gente teve grandes avanços no home office, né? Provamos que durante a pandemia era possível, sim. Mas o presencial nesse ponto ele é inigualável, né? Então, eu diria que esse é o terceiro bug do milênio, né? A Covid. A Covid foi o terceiro bug do milênio, porque retransformou tudo, né? Embaralhou tudo de novo, né? Então, e a gente tem que agora, de novo, aprender como fazer as coisas, né? Como tratar as pessoas, como tratar
os assuntos, como tratar a tecnologia, né? Como tirar o melhor da tecnologia, não o superuso da tecnologia com um monte de besteira, né? De coisa que... É isso, né? A gente tem que... Opa, peraí, não, é legal, você vê... eu tenho ultimamente andado de metrô, então trânsito me tira um pouco do sério, então eu ando de metrô. Caramba, você entra no metrô, né? Todo mundo com a cara no celular. Né? Os caras ninguém mais vê uma passagem, né? A passagem não olha para as pessoas, né? Não dá um sorriso, não dá um bom dia. O celular é legal. Quando eu falo celular, o significado da tecnologia, né? Não estou falando mal do celular, mas de tudo que o celular carrega, toda a tecnologia que ele carrega. Mas as pessoas ficam com a cara no celular e ninguém mais fala bom dia, ninguém fala. Então eu tenho mania de falar bom dia para todo mundo, né? Então eu passo na rua, bom dia. As pessoas... Isso aí é até estranho atualmente, né? É até estranho. Quem é esse maluco? No celular, quem é esse maluco? Então, Bom dia pra quem? Né? Conheço esse cara? Será que eu conheço esse cara, né? As pessoas, quando eu falo bom dia para as pessoas. Então, é isso que a gente tem que retomar. Uma porta aberta para informação e uma porta fechada para as relações. Exatamente. O celular, por exemplo, que você falou, claro que ele trouxe um benefício para a sociedade brutal. Hoje a gente não vai mais num banco, a gente faz compra, faz tudo. E ele foi um elemento agregador para as famílias no momento de pandemia e tal. Sim. E é uma coisa que tirou muito da gente de despesa. Hoje você tem um aplicativo para pedir comida, um aplicativo para andar de transporte. Bom, você tem tudo. Mas a gente tem que entender os limites, né? A gente vê algumas pessoas que a tecnologia ela tem que ter até o ponto do benefício. Dali em diante ela pode causar um malefício. Por exemplo, vícios, gente que se vicia em uso de equipamentos eletrônicos, por exemplo, que não é uma boa coisa para a saúde, inclusive, né? Como é que você está vendo isso atualmente nas empresas? Porque as empresas, é inegável que o celular está aí na mão do funcionário. Como é que lida no dia a dia com isso? O funcionário, no celular, a rede social. A rede social é vida. A rede social nos ajuda muito, traz para nós aqui um baita de um relacionamento e um conhecimento inegável. A gente não usa para dancinha, poderíamos usar nada contra, mas a gente usa para realmente fazer o network e botar aquele conhecimento que a gente tem. Como você vê isso hoje do celular, ter essa divisão das águas, o funcionário na tua empresa ou nas empresas de maneira geral, com uso de celular e outros, como notebooks, ou o que você quiser, em relação ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho. Esse é um outro imbróglio, né? Porque existem empresas que proíbem, você não pode usar o seu, ainda mais os devices aí corporativos, né? Então celular, notebook, eles travam tudo. Por outro lado, as pessoas vivem no celular também. Então isso ainda não chegaram eu acho que ainda está muito Tá na experiência, hein? Tá na experiência ainda do que fazer com isso. Por exemplo, tem empresa que só fala por celular, né? Então você conversa com o seu chefe e você não liga. Hoje as pessoas não falam mais ao telefone, mandam mensagem. Não sei o quê. Posso te ligar? Posso te ligar? Manda um WhatsApp perguntando se pode te ligar. Então, eu acho que isso é um imbróglio danado. Não é simples, não é simples. Ainda mais se os mais experientes de vida. Eu acho que ele está falando com a nossa produção. Ela é mais antigona que a gente, mas tudo bem, vamos para frente. E até sim, mas a garotada hoje em dia, se você tira, né, os mais jovens, se você tira o celular deles, acabou, né? Eles não estão perdidos. Então, na empresa é assim, você vai falar com o seu chefe ou com o seu subordinado, manda o WhatsApp. Manda um WhatsApp para a pessoa, manda uma mensagem, não sei das quantas pessoas. Essa não é simples. E o quanto isso ajuda no desempenho das pessoas ou atrapalha também é uma coisa muito difícil de medir. Né? Não dá para ter uma regra, né, Andrade? Dizer que o cara usa celular, ele está sendo menos eficiente, menos produtivo. Eu acho que não dá para ter uma regra. Não dá. É porque não é. Hoje em dia também não é tão. Em escritórios, essas coisa de produção que
você conta a peça, aí dá para medir a Sim. produtividade, mas nas outras funções que você usa mais, né, análise... Você tem toda a razão. Na verdade, eu quis me referir mais à parte administrativa, uma parte interna. Numa área fabril, sem dúvida, até o celular não pode estar presente, pode ser até um risco para aquele operário que está fazendo uso dele dentro de uma área fabril, né? Não, Certo? é isso. E é difícil medir a produtividade do pessoal, né, do escritório, né? Então, Como vai fazer? Como vai fazer? E agora com celular, com notebook, ou TikTok, Instagram, essa coisa toda, como que vai fazer? Então é um outro desafio bem bacana, bem bacana. Tem um monte de jeito. Então vamos lá, você tem um projeto, você precisa terminar um projeto no prazo, no custo, não sei o quê. É uma forma de medir. Será que ele usou o celular até os 45, até os 44 do segundo tempo, depois no último minuto ele fez tudo? Será que a qualidade, né? Então é um outro desafio bem bacana. E se a gente conseguir descobrir qual a fórmula para isso, podemos fazer bons negócios com isso. Ô, Rony, e aí, olhando um pouquinho para a parte de tecnologia também, para a RH, né? Então, eu sei que você teve recentemente fazendo cursos, né, na Dom Cabral, pô, referência de formação acadêmica, enfim, uma das instituições mais relevantes do nosso país, Peitada, né? Inclusive. E o que você vê de novo hoje nesse sentido de programas ou de BIs que existam para a área? Acho que BI talvez seja a grande sacada, né, para a gente ter decisões mais acertadas como setor de apoio que somos para os demais setores e até para os setores core das empresas, né? Como que o RH hoje pode contribuir para esses setores e para uma empresa ser alavancada? Lembra que eu falei que assim, a gente todo dia está gerando muita informação. E ela está totalmente desorganizada. E eu acho que os BIs são algumas ferramentas que a gente tem que explorar bastante, né? Uma outra coisa que a gente... People Analytics. Já existem, até no Brasil já existem, também tive num seminário um tempo atrás, que bastante empresas estavam usando bastante People Analytics para tomada de decisão dentro das... usando as informações das pessoas, né, do histórico, e eles fazem um modelo matemático que você consegue ter saber quem vai faltar, qual a probabilidade de falta, qual a probabilidade da pessoa pedir Parte de índice de absenteísmo. Então já existe, né, usando o People Analytics, já existe algumas coisas. Lógico, cada empresa é de um jeito, você vai usando essa ferramenta de uma maneira ou de outra, mas assim, já empresa é um investimento bastante grande, mas algumas empresas já estão usando bastante People Analytics para tomada de decisão, até de desempenho das pessoas. Que legal. Isso já tem bastante. A inteligência artificial é uma coisa inevitável, ela está aí e ela veio para ficar. Mas eu digo no uso comportamental. Você, com essa experiência que você tem, você pega uma pessoa menos experiente na tua área, um profissional com menos tempo de bagagem e um profissional com mais tempo, como é o teu caso e o próprio Andrade. A inteligência artificial, ela é muito importante. A gente está vendo hoje modelos fantásticos. A rede neural muito bem alimentada vai dar ótimos resultados. Porém, e aquele plus? E aquela experiência humana? Como é que você vê isso, Ronaldo? Então, um tempo atrás também, e foi no curso que eu fiz lá, falou muito de automatização, de robô, que é um pouco da inteligência artificial também, né? Que meio que se confunde disso tudo. É que os robôs e a inteligência artificial vai acabar com o emprego. A indústria, as montadoras, eu estou dando um exemplo aqui, mas é só um exemplo, tá bom? A indústria automobilística vai ter uma pessoa dentro não sei quantos milhões de metros quadrados da fábrica. Que é aí que a gente tem que tomar cuidado. Para mim, quem vai comprar? Né? Se os robôs, a inteligência artificial toma conta de tudo, então boa parte da população vai deixar não vai ter emprego. Ok, se as pessoas forem mais capacitar, isso para país rico, ok, mas para país que não é tão rico, né? Se inteligência artificial nem robô não tem capacitação, imagine se vier vai produzir para quem? Vai produzir para quem? E quem vai consumir?
Então, aí a gente vai tirar do consumo uma parte da população, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, porque, é, e de novo, voltamos mais ou menos ao começo. Precisamos estar com as pessoas precisam se relacionar, né? Então, eu acho que a inteligência artificial é uma coisa repetitiva, né? Então, né, um robô lá que você faz todo dia, você entra, abre uma planilha e coloca lá algumas informações, não sei o que, né, e fecha. Pô, isso e todo dia é a mesma coisa. Não, põe um robô para fazer isso. Mas tem que ter um limite, né? Você não pode ultrapassar esse limite. De algumas tomadas de decisões não podem, a gente não pode terceirizar, não pode deixar na mão do máquina ou da inteligência artificial algum tipo de decisão. É uma coisa que eu venho aprendendo muito aí com você, principalmente, que é isso do emprego realmente pode acontecer? Pode. Mas muita gente tem que se preparar, porque para ter todo esse nível de inteligência artificial, alguém tem que ter estudado e feito, colocado em prática. Sim. Então, Perfeito. muita gente sai da linha operacional e vai para o bastidor para desenvolver, muito bem. Mas tem uma coisa que eu sinto, eu vou passar para você complementar, que é assim, tem uma coisa que nunca a máquina vai fazer. Eu acho nunca, eu espero nunca queimar a língua, tá? É o que o ser humano tem, Andrade, empatia. O que Exato. que você acha? São aquelas coisas que são natas e ainda não existem modelos neurais que possam ser traduzidos ou parametrizados para a parte tecnológica. Ainda não tem, né? Ainda não tem. Pode ser que um dia a gente chegue, né? Então hoje já tem a IBM aí desenvolvendo o seu primeiro computador quântico, né? A gente tem uma série de inovações vindo aí a todo vapor, né? A gente fala vapor, mas o vapor tá lá atrás. Esse é o jargão, O vapor tá lá jargão atrás. antigo, mas pessoal, releva, porque assim, O vapor tá lá os atrás. experts entendem de tudo, do passado, do presente e até do futuro. Mas a gente acaba vendo que tem algumas coisas que são realmente do ser humano e são difíceis de serem reproduzidas. Ainda bem. Eu acredito, ainda bem, né? ainda Eu acredito ainda muito bem. numa transformação. Então não é a extinção do emprego, é a transformação dos empregos, realmente dessa E das retaguarda. pessoas junto, né? E das pessoas juntos, né? E aí, se a gente volta aí para uma questão mais filosófica, para o nosso propósito como ser humano, que é evoluir, nós vamos evoluir junto com a tecnologia. Não é separado, não é binário, né? Não é binário, mas não é é o 0 ou desafio, 1. hein? Eu acho que é Mas conjunto, é o desafio. é uma conexão. Mas é isso que o Zé Roberto falou, é um desafio. Porque Sim. eu acho que o grande desafio daqui para frente é a gente equilibrar essas coisas, né? Porque senão, se a gente. Porque a tecnologia ela é muito mais rápido do que as pessoas, né? Para você se capacitar, a tecnologia já está. Hoje já pode estar bem à frente do que se você for estudar, colocar as crianças na escola. Então, a curva de aprendizagem das pessoas é muito menor, demora mais do que a curva de aprendizagem da tecnologia. Então, por isso que a gente tem que fazer uma graduação sobre isso, né? Ok, então vamos dar um passo, mas e aí? A gente tem que trazer as pessoas juntas, né? Então, Perfeito. de novo, eu adoro tecnologia, eu fuço um monte de coisa, gosto de tecnologia, mas eu acho que a gente também não pode deixar esse abismo tecnológico, né? Abismo das pessoas, né? Deixar as pessoas para trás, porque senão vai ser mais uma revolução industrial, onde daí a gente vai ter algumas pessoas que vão ser deixadas para trás, vão ser jogadas lá né? O que eu vejo que algumas profissões, elas tendem a sumir, mas elas se transformam em outras que usam a tecnologia ao lado, Exato. né? Tá certo? Sim. A gente viu antigamente, lembra aquela figura muito antiga do zelador? Hoje ele virou até o gestor de facilities do condomínio. Ele Controlador de evoluiu. acessos. Ele não pode ficar lá parado no tempo. Ele tem que também ajuda aí, né? Dá uma ajudinha pra gente, né? Isso. Tem que ser a cenourinha um pouco na frente das pessoas. A tecnologia, assim, o mundo está mudando por conta da tecnologia, então aqui está a minha cenourinha e a gente precisa ir lá atrás disso, né? Todo mundo precisa querer, né? Inclusive nós, né? Exato. Vocês brincavam assim. E as pessoas têm que fazer isso. Mas, de novo, eu acho que tem que ter um equilíbrio nessa coisa para a gente não disparar uma coisa ou outra, né? Ou sem nenhuma tecnologia, ou com muita tecnologia, as pessoas para trás, né? Então, acho que
os seres humanos precisam começar a pensar nisso, né? E quem tem o poder da tecnologia, algumas pessoas, alguns poucos têm o poder da tecnologia, né, de transformar o mundo através da tecnologia, elas têm que parar e pensar um pouquinho também lá nas pessoas, né? Não deixar muito para trás, para não tirar da sociedade algumas as pessoas. Então, acho que tem que ter esse olhar carinhoso e cuidadoso com as pessoas. Não carinhoso, mas assim, empático com as pessoas que podem ficar para trás. Né? E essa é a essência do programa. Ronaldo matou a pau. Quer dizer, a tecnologia tem uma dica e as para dar pessoas. essa. Essa é a essência, né? Ou seja, as pessoas, né? E a tecnologia. E não é nada desassociado. Não adianta a gente só estar aqui cuidando das pessoas ou só estar aqui cuidando da tecnologia, né? Elas não são desassociadas, elas estão juntas e fazem parte desse contexto. Quando eu e o Zé nos unimos nesse projeto, né? O propósito foi exatamente esse, né? Vamos falar um pouquinho de cada universo e mostrar que há possibilidades desse avanço conjunto, de mãos dadas, né? Cada visita que a gente recebe, cada convidado, a gente vai aprendendo justamente como lidar com isso. Porque aparentemente é fácil. Eu tenho um bom conhecimento de tecnologia, eu estudo isso há muitos anos, eu gosto. Eu tenho um prazer. Eu olho para o Andrade e eu vejo o prazer que ele tem de lidar com gente, com pessoas. Não que eu não goste de pessoas e que ele não goste de tecnologia, mas cada um tem uma afinidade que começa a fluir mais a conversa, tá certo? Perfeito. Começa a fluir da gente. Quando a gente junta esse propósito, a gente ouve de uma pessoa convidada, não matou a pau, ficou na veia, foi na veia, né, Andrade? Na veia, bateu na veia. Mas eu queria saber o seguinte, ele tá aí tranquilo, Ronaldo, tal, eu acho que... Ainda não apertamos ele, né? Tá muito tranquilo. Eu acho o seguinte, eu queria entender de você, o Andrade falou que ele aprendeu com você, me conta desse tal aluno Andrade aí, me conta como ele era esse menino Peralta aqui que tá do meu lado. Uma história de quase 14 anos juntos, né? Ficando então, bom, hein? Quase 14 anos juntos e foi meio que... A Fernanda que me perdoe, meio amor à primeira vista, né? Que nós ficamos muito próximos, né? Quando a gente começou, quando eu conheci o Andrade, nós nos conhecemos, a empresa que nós estamos na época estava começando, era muito pequenininha, então a gente tinha que meio que fazer tudo, né? Então, tudo junto. Então foi que surgiu uma amizade e foi de graça, né? Não foi de estar junto, né? De conviver todo dia, de entender um entender o outro, o jeito do outro. Já brigamos algumas vezes, já ficamos, né? Já ficamos felizes muito mais, mas foi esse negócio de estar junto, de conviver dia a dia nós sempre falamos um pro outro, né? Foi dessa empresa para a vida, né? Foi dessa empresa para a vida e eu até me emociono, mas mas é muito lindo, é muito admirável isso. Foi para a vida. Andrade, é o seguinte, nós estamos indo para a reta final do programa. Opa! Eu vou passar para você a missão do Pega Essa Visão. Vamos ouvir as dicas, os insights e aquilo que o Ronaldo pode nos ensinar ainda mais por tudo que vocês já viveram juntos, por toda a experiência que ele tem fabulosa. Pega essa visão, Andrade, e deixo contigo. A gente tem um momento aqui, pega a visão dos experts. Tá bom. E aí, nesse momento, a gente quer ouvir do nosso convidado, do nosso especialista, alguma coisa sobre algum assunto que possa nos trazer aí, nos brindar com um conhecimento ainda maior. Uma dica, um insight, aquilo que você quiser. E se tratando de gestão de pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ser justo e honesto com as pessoas. Né? Eu acho que isso também é a melhor forma de você cuidar das pessoas, é quando você é justo e honesto com as pessoas. Então, é isso que a gente precisa ter. O mundo precisa ter disso, né? As pessoas serem justas e honestas com elas e com os outros. E aí isso deriva para um monte de coisa, né? De cuidar, de fazer o bem, de ter empatia, acho que mais tudo é você ser justo e honesto, olhando no olho das pessoas e ter isso. Mais papo reto. Esse é papo reto, né? Então, porque tem muitas teorias, lógico, que é muito bacana, mas se a gente racionalizar tudo, para mim, Ronaldo, se você ser honesto e justo com as pessoas,
como você deseja que seja para você. Acabou. Tá aí. Aí é a raiz, para mim, de você cuidar de pessoas. São duas opções. Ou você tem o papo reto, ou você vai escrever na Exame SA. Nada contra a Exame SA, pelo contrário, gente. A gente adora a leitura, né, de uma boa literatura, né? Certeza. Mas é uma forma de dizer que realmente as pessoas precisam mais das relações humanas, né? Com certeza. Mais olho no olho e menos procrastinação. Exatamente. O que a gente vê é isso, né, Rony? As pessoas procrastinando, adiando conversas difíceis, né? Exatamente. E a vida é dura, né? Então, e conversas difíceis e momentos difíceis a gente passa, e tem que ter, faz parte do nosso aprendizado, a gente fica com a casca mais grossa, né? Então, e precisa ter isso. De novo, se você e nessa conversa difícil, né? Tem que ser honesto, né? Tem que falar a verdade, falar com honestidade as suas razões, entender o outro lado também, né? Ser justo e honesto. Então, saber ouvir, né, Andrade? Saber ouvir, né? É importante, né? Ouvir o que o outro está dizendo. A gente fala, mas às vezes não está escutando. Escuta genuína. Ouvir e processar o que você ouviu, né? Porque você ouviu, beleza, tudo bem, mas é processar, né? E mais do que isso, né? Qual o seu propósito de você ouvir a pessoa, né? Que é para ajudar, ou ouvir por ouvir, né? E ter esse propósito também. Nós vamos chegando no final do programa. Eu vou fazer o meu agradecimento, depois eu passo a bola para você, porque a gente tem ainda uma finalização dele, um aprendizado fantástico. A gente agradece ao Ronaldo a visita aqui nos Experts, que além de ser o melhor programa, já tem os melhores convidados. Nós estamos muito na frente dos outros programas da Escola de Negócios Bootcamp. Não fala assim, que a Yara fica chateada. Mas a Yara tá torcendo o nariz ali. Yara, calma, a gente depois compra o chocolatinho, você não fica tão brava. Ela tem uma torcida particular que eu sei. Ela tem. Mas vamos lá, pessoal. Mais uma vez, fora brincadeira, a gente agradece a presença do Ronaldo aqui nos Experts. Eu agradeço sempre a parceria com o meu irmão Zé Andrade aqui, que é fabulosa. É um cara que eu aprendo diariamente. E nesse agradecimento eu passo a bola para você para a gente encerrar o nosso programa. Fica contigo e depois, Ronaldo, muito obrigado novamente. Antes de mais nada, agradecer você, Zé, por essa levantada de bola, por essa parceria que a gente tem, né? Essa amizade que a gente tem, que virou uma irmandade, né? Eu também aprendo a cada dia com você um pouquinho mais desse mundo tecnológico, né? Do quanto que a gente pode avançar dentro dessas tecnologias. Agradecer a Yara, que é um amor com a gente, né? Cuida tão bem da gente para que tudo dê certo. Hein? Que paciência. E a Yarinha é nota 1000, né? Cuida de todos os outros programas e eu tenho certeza que com o mesmo carinho. Um pouco mais carinhosa com o Ozawa, mas o Ozawa também é um cara, é um cara acima da Ozawa, acima da média. Peraí, tem que entrar. Ozawa, perdas cast. Então você perca o carinho da Yara. Não, o Ozawa, isso aí. Mentira, o Ozawa é o cara. Mentira, trata todos iguais. O cara é tricampeão. Ozawa, beijão, você é tricampeão, você tem nossa admiração e respeito. NPS 100 em 3 imersões do Bootcamp. Você é o cara. Mas agradecer a esse outro irmão que a vida me deu, né? Papai do céu me deu. Rony é um cara que eu aprendi a admirar. Se hoje eu conheço um pouquinho de gestão de pessoas, esse cara me ensinou tudo. Foi esse cara que me ensinou tudo. Emocionou, meu irmão? Muito. Não tem como não falar do Ronaldo sem me emocionar. Ele sabe o quanto que ele contribuiu para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento corporativo, mas principalmente para o meu crescimento pessoal, como ser humano. Se hoje eu sou um ser humano melhor, eu devo a esse cara aqui. E eu queria fazer uma homenagem para ele. Eu estava só esperando. Eu trouxe um presente para ele. Pode dar presente no programa, Yara? Então, deve, muito ele bem. Ele sabe que eu tenho uma frase que me acompanha aí nesse mundo corporativo. Né? Então tá aqui, galera. Ó. Pro alto e avante. Pro meu irmão, Ronaldo. Muito obrigado. Muito obrigado. Que vai estar sempre que bacana. Pro alto e avante. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu quero agradecer o convite de vocês, foi muito novo pra mim, né? Eu falei quando a Andrade falou, vamos lá. Eu falei, poxa, Andrade, eu sou meio assim pra falar. Será que não? Vamos lá, vamos
vamos lá que você vai gostar. Então, adorei a experiência. Espero ter correspondido, né, com o propósito do nosso bate-papo de hoje. E desejo muito sucesso para vocês, que esse programa seja trend no mundo inteiro, né, que seja muito famoso no mundo inteiro. Meu amigo Andrade é irmão de coração, de novo, né? Obrigado. Só isso que eu posso falar. Obrigado. Yara, muito obrigado. E você deve sofrer bastante aí por trás das câmeras, mas obrigado. Eu que agradeço, volte sempre. Aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Pela isso aí, honra. pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Pro alto e avante, galera. Tamo junto.